Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, que a paz de Cristo reine sobre a tua vida. Estamos de volta novamente para continuarmos com o nosso vídeo resposta. Resposta às perguntas que os amados e queridos irmãos têm feito a respeito do irmão Joel Dilton. O do porquê que o irmão Joel Dilton nunca teve uma oportunidade na igreja de Vila Brasilândia 1 para subir no altar desta igreja, na gestão deste pastor que aí está há mais de 11 anos. Esta é a pergunta que os irmãos têm feito. Esta é a indagação que eu venho recebendo dos irmãos. Se condolentes com a minha situação, eu não sei. Se de uma maneira a criticar-me, também eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, que as perguntas a meu respeito, elas são feitas. As indagações, os questionamentos entre os irmãos são corriqueiro, de forma a chegar ao meu conhecimento. E até mesmo para a minha esposa, se tem sido feita essa pergunta: por que o irmão Joel Dilton, o teu marido, não tem a oportunidade nesta igreja, na gestão deste pastor que aí foi deixado? Essa pergunta tem sido feita tanto pelos irmãos que aí congregam, como por aqueles que aí congregavam e que hoje não congregam mais, mas que saíram sabendo da dificuldade do irmão Joel Dilton de exercer o seu talento dentro desta igreja, na gestão desse pastor que aí foi deixado. E essa pergunta é que me tem despertado, essa pergunta é que me tem feito quebrar o meu silêncio, quebrar a minha quietação com relação às perguntas a meu respeito. Queridos, e nesta oportunidade, mais uma vez, eu quero relatar aqui um acontecimento que ocorreu na igreja de Vila Brasilândia 1, envolvendo o irmão Joel Dilton, eu pastor dessa igreja, para que os irmãos compreendam, entenda cada vez mais que a razão do irmão Joel Dilton nunca ter sido visto subir ao altar da igreja de Vila Brasilândia 1, na gestão desse pastor que aí está, é por questões de vingança, é por questões vingativas e não por qualquer outra razão que os irmãos venham a imaginar, até mesmo imaginando o pior. Mas os irmãos saibam que o irmão Joel Dilton sempre buscou obedecer ao meu pastor em tudo aquilo que ele, de Deus, da parte de Deus, segundo o que está nas escrituras sagradas de meu Deus, tenho obedecido. Porém, como disse nos vídeos anteriores, quando você usa da obediência ensinada, pregada, para questionar, opor-se a qualquer erro, a qualquer falha cometida pelo pastor da igreja ou da sua família, que não se retrata, que não se desculpa, você é uma pessoa queimada, é uma pessoa que não terá oportunidade
para desempenhar o teu talento dentro dessa igreja. E em Vila Brasilândia 1 não é diferente. Então eu quero relatar aqui um acontecimento que lastimavelmente aconteceu e que me tem levado a fazer duras e árduas críticas. Por quê? São palavras ditas sobre o altar da nossa igreja, que não se tem sido retratada, não tem havido um pedido de desculpa, mas tem deixado como sendo a verdade, como sendo palavras de Deus, quando na verdade não são, não é. Então, querido, eu tenho sim argumentado, eu tenho sim questionado, pois eu sei que a única palavra que nós devemos dar glória a Deus é a palavra de Deus. Qualquer outro dizer em cima do altar, atribuindo a Deus, que vai em contrapartida com as verdades bíblicas, não temos que considerá-las como palavra de Deus, e sim temos que repudiá-la, refutá-la, e isso eu tenho feito, eu venho fazendo e vou continuar fazendo, defendendo sempre a verdade, não folgando-me com a injustiça. Queridos, amados irmãos, eu quero chamar a vossa atenção para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo escrita aos Coríntios, no capítulo de número 6. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6, que diz-nos assim: glória a Deus. Não, capítulo 6, versículo 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócio em juízo, pertencente a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja. Glória a Deus. Versículo de número 5. Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Glória a Deus. Não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Então, já de princípio aqui, julgar não é errado. O ato de julgarmos uns aos outros nas coisas que fazemos, nas práticas, nas obras que nós fazemos, não é errado, é bíblico. Como eu disse e repito, não cabe a nós julgar a pessoa, o indivíduo, a alma. Contudo, as suas ações, suas obras, suas práticas, cabe sim a nós julgar, absorvendo-as ou condenando-as. Então não é pecado nenhum você condenar qualquer prática que você julgar à luz da palavra de Deus mundana, ímpia, pecaminosa, vaidosa. Não é pecado, irmão. Saiba disso. Guarde isso. Os crentes querem que você entenda isso como um pecado. Os crentes, aqueles crentes que têm o que esconder e têm em si ou na sua família alguma ação, alguma prática, alguma obra
que eles vivenciam cotidianamente, continuadamente, pelas quais eles podem ser acusados e vir a ser condenada às suas práticas, tenha certeza de uma coisa: eles irão tentar inutilizar o poder que Deus te deu de julgar as obras um dos outros e condenando-as se for preciso, se a palavra de Deus condena. Então aqui nós vemos Paulo falando sobre irmãos que têm demanda com o outro. E o triste aqui era que, em vez de ir perante os santos, iam perante ímpios para tratar do assunto pertinentes a crente. Então Paulo indaga e pergunta se entre os irmãos não havia sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Irmãos queridos, os irmãos sabem, eu já relatei sobre um acontecido entre eu e uma irmã, para cujo pai eu trabalhei. Ele faleceu, fiquei na dívida, as suas filhas recebiam um seguro, o qual elas nem imaginavam que o pai o tinha, dividia entre elas, vendia os bens, lhe dei todo o dinheiro. Mas eu fiquei no prejuízo, não recebi, cobrei, achou muito, que na verdade não era muito. Se eu tivesse ido a juízo, eu receberia muito mais do que eu pedi. Então ficou a luta entre eu e essa irmã para receber esse dinheiro. Isso eu já relatei no vídeo anterior. Então eu não quero aqui me ater a essa irmã. Eu estou trazendo um pouco desse assunto para os irmãos entender a leitura que eu fiz. Porque em alguns momentos, os irmãos já ouviram o pastor pregar a respeito de irmão que, tendo demanda com o outro, o leva à justiça. Mas eu quero dizer aos irmãos que isso não é errado. Mas, primeiramente, já que nenhum das partes quer sofrer o dano, quer ficar no prejuízo, em primeira instância, temos que procurar o pastor da igreja. O pastor da igreja, ele é a pessoa para se procurar quando se tem uma demanda entre irmãos. Pois o pastor é a autoridade eclesiástica da igreja, cabendo a ele julgar entre irmãos. Mas aí eu pergunto para os irmãos, e é aí que eu quero chegar, é aqui que eu quero entrar e expor para os irmãos esse acontecido, e os irmãos irão entender mais um pouco do porquê que o irmão Joel Dilto nunca teve a oportunidade na igreja de Vila Brasilândia 1,
na gestão desse pastor que aí foi deixado e aí está há mais de 11 anos. Eu quero que os irmãos compreendam e entendam. Pois quando eu tive a demanda com essa irmã, e até hoje não fomos acertados, não teve um pedido de perdão, de desculpa, pelo contrário, ficou nossa inimiga. Nos cumprimenta em situação inevitável, quando não há jeito de nos evitar. Mas não há aquele cumprimento como antes. Não há aquele vir a nós para nos cumprimentar. Não, não há. Não há. Somando a isso, a esses acontecidos, a irmã agora é amiguíssima do pastor. E ser amiga do pastor, como eu disse, tem que ser inimiga do irmão Joel Dilton. Pois bem, na minha demanda com essa irmã, procurei o pastor nos dois casos. No caso de eu trabalhar para o pai e no caso dela com o cartão da minha esposa. Procurei o pastor, expus a situação. O interessante que do primeiro caso, do meu caso, para o caso do cartão da minha esposa, passaram-se muitos anos. Do primeiro caso, eu nunca tive a procura do pastor. O pastor nunca veio ao irmão Joel Dilton para saber da situação, para saber como que andava, para saber se ela tinha acertado comigo a sua dívida. Não, nunca tive do pastor qualquer palavra concernente a essa demanda entre mim e essa irmã. Procurei o pastor, expus a situação, mas ele não deu muito crédito. E como eu disse, me arrependo de não ter procurado a justiça. E, passado anos, dando um voto de confiança a essa irmã, no caso do cartão de crédito, o que lastimavelmente ela permitiu que o nome da minha esposa fosse para o Serasa, quitou a dívida com muito sacrifício, não nos pediu desculpa nem perdão, não nos deu nenhuma justificativa, simplesmente mandou a fatura paga e não disse absolutamente nada. Pelo contrário, ficaram nossos inimigos. Ficou nossa inimiga, inimiga da minha esposa. Procurei o pastor também no segundo caso. É aqui que eu quero chegar. Eu quero chegar no que o pastor disse. A resposta que o pastor me deu, ele não me deu pessoalmente. Ele não veio a mim. Ele não me procurou. De cima do altar, ele jogou uma indireta, a qual eu peguei como para mim. Em um dos cultos de uma quinta-feira, embora não foi ele que pregou, mas ele disse o seguinte, que, por isso, irmão, se dois irmãos vierem a mim com uma demanda, eu não vou dizer que quem está certo, e não vou dizer que quem está errado, está errado. Mas eu fico neutro.
pois não quero ganhar a inimizade, mas quero chegar no céu em paz. Isso o pastor falou em cima do altar da nossa igreja. Depois que o irmão pregou, ele complementando a mensagem, a pregação do irmão, ele encaixou essas palavras: se dois crentes, se dois irmãos tiver uma demanda na igreja e vier a ele, ele não diz que o irmão errado está errado e não diz que o irmão certo está certo, mas que ele fica neutro. Aí eu pergunto para você, um dizer desse, do pastor da nossa igreja, da autoridade eclesiástica colocada sobre a igreja para julgar os casos, as demandas entre irmãos, cabe ou não comentários críticos de repúdio? Cabe sim. E eu os tenho feito. Porque ainda não houve uma retratação por esse dizer. Porque isso não é correto. Isso não é certo de um pastor pregar na igreja. Um pastor não pode passar isso para a igreja. Ele não pode dizer isso na igreja. Afirmar que ele não julga demanda entre irmãos, mas que ele fica neutro. Mesmo sabendo ele quem está errado, ele não diz para a pessoa que você está errado. Mesmo sabendo ele quem está com a razão, quem está certo, ele disse que não diz para a pessoa que ela está certa, mas que ela fica neutra. Então, irmãos, se o pastor prega isso, a quem recorremos em uma demanda? É verdade que a Bíblia aqui diz que não era para ter demanda. Não era para haver demanda entre irmãos. Porque só no haver da demanda já é um erro. Mas somos seres humanos. Somos seres sujeitos a demandas um com o outro, por não querer ficarmos no prejuízo. Então Paulo diz que já é uma falta haver a demanda, que deveríamos sofrer o dano, mas ninguém quer sofrer o dano, e sim fazer o dano ao irmão, um ao outro. Mas se há demanda, a quem temos que procurar? A justiça ímpia? Descrente? Não. Procuramos o pastor da igreja para tratar do assunto, sem parcialidade. Mas já foi nos demonstrado nas palavras do nosso pastor de que ele será parcial. Ele não tratará o caso com imparcialidade. E quando você está julgando uma demanda entre dois irmãos, e você sabe quem está errado e quem está certo,
e o que está certo vai ficar no prejuízo, se não houver um parecer da parte de quem está julgando, mas você fica neutro, você está dando a razão para o que está errado, levando a prejuízo aquele que está certo na demanda. Porque você não quer ter opinião, cabendo a você ter e dar a sua opinião, como uma autoridade, como um juiz, como alguém que está responsável para julgar os casos da igreja. Os irmãos lembram de Moisés no deserto? Quando se formava aquela fila para ir a Moisés, para que Moisés julgasse os casos dos israelitas, o sogro de Moisés, Jetro, teve que intervir, exortando a Moisés e até o repreendendo por ele estar fadigando o povo, cansando o povo. Pois era muita gente para Moisés sozinho julgar os casos dessas pessoas. Então aconselhou a separar homens capazes. Homens capazes. Veja a expressão. Não era qualquer homem. Não era qualquer pessoa. Não era por apadrinhamento, por afiliado. Não era por favoritismo. Não era por amiguismo, como acontece hoje dentro das nossas igrejas. Não. Mas era por capacidade. Eu ouvi um irmão uma vez pregar e dizer na nossa igreja que Deus não escolhe os capazes, mas que capacita os escolhidos. Esse versículo não existe na Bíblia. Isso não é verdade. Esse dizer é comida enlatada. Ouvimos muitos falar essa expressão e nós vamos no embalo, falando também, e até atribuindo falar as palavras à Bíblia, sem estar na Bíblia. Não existe este versículo que Deus não escolhe os capazes, mas capacita os escolhidos. Não existe. Não existe esse versículo. Porque isso não é verdade. Deus escolhe sim os capazes, desde que a capacidade que o irmão tem, que a irmã tem, não seja usado como diploma, não seja usado como certificado para se ensoberbecer. Mas se o irmão é capaz em alguma coisa na obra de Deus, mas usa essa capacidade com humildade e mansidão, Deus te utilizará com essa capacidade que você tem. Quando Paulo falava sobre não somos capazes, ele falava no pensar, que não era capazes de pensar de si mesmo alguma coisa, mas que a capacidade deles pensar vinha de Deus. Aí sim. Mas a Bíblia não fala de você ter uma capacidade e Deus não te usar porque você tem. Aí ele pega alguém que é incapaz e o capacita. Não, irmão. Isso não é verdade. Essa expressão não é bíblica. Não tem respaldo bíblico. De maneira nenhuma. Então veja o que Jetro disse: escolhei dentre vós homens capazes, para que nos negócios pequenos o povo venham a eles
para que eles o julguem. E tu, Moisés, fica nas coisas maior. Assim o povo não se cansará nesse deserto. Então, irmão, julgar as demandas, os casos entre um irmão e outro, está o pastor. Mas quando o pastor diz o que se foi dito, então não nos deixa outra alternativa a não ser procurar autoridades não crentes, levando o irmão a juízo. Mas foi dito isso. E eu tomei isso como uma resposta para mim. No caso dessa irmã, ele não me procurou, não veio a mim até hoje, para saber. E os irmãos sabem o porquê. Eu já disse aos irmãos que essa irmã é amiguíssima do pastor. Enquanto que o irmão Joel Dilton não é amiguíssimo do pastor. O irmão Joel é amiguíssimo de Jesus. Então, julgar uma demanda entre alguém que é amiguíssimo do pastor, e esse amiguíssimo do pastor é que está errado, entre alguém que não é amigo do pastor, e esse que não é amigo do pastor é quem está certo na demanda, é difícil. Porque aí você vai ter que se pôr de maneira imparcial, condenando o seu amiguíssimo e dando causa ganha para alguém que não é seu amigo. Aí não houve a intermediação. Não houve. Até hoje. Passaram-se os anos e não houve. Mas foi-me dada a resposta de sobre o altar. Os irmãos lembram também que o pastor disse na nossa igreja, pregando, ele disse que tem coisas que se ele tiver que falar pessoalmente para o irmão na igreja, para a pessoa na igreja, ele não tem coragem. Mas daqui de sobre o altar, dizia o pastor, ele tem coragem para dizer. Sabe por que é fácil falar de sobre o altar? Porque você vai estar falando como que para toda a igreja. Quando na verdade você está atacando, atingindo apenas uma pessoa. É muito fácil. Como é fácil no fim de ano você olhar para a igreja está de frente para você no altar, e você diz que ama a todos. Você diz que deseja que todos aqui, que aqui estão, estejam no céu. É muito fácil fazer isso. Então é fácil você atacar alguém usando uma multidão. É fácil você se posicionar de frente, de sobre o altar, para a igreja, e você quer dar uma resposta para um irmão que você deveria dar pessoalmente, na secretaria às vezes, mas que, como você disse, você não tem coragem. E você dizer isso para a igreja, você está mostrando frouxidão. Você está mostrando incapacidade.
Você está mostrando fragilidade para a igreja. Um líder não pode falar dessa maneira na igreja, porque ele passa para a igreja frouxidão. Ele passa para a igreja fraqueza. E o povo espera do seu líder pulso firme no tratar das coisas da igreja. Mas se você chega em cima do altar e diz: se dois irmãos com demanda vier a mim, eu não falo que quem está errado, e eu não falo que quem está certo, mas eu fico neutro, porque eu não quero perder a amizade. Eu não quero chegar no céu inimigo. Veja bem o dizer, veja bem as palavras, a gravidade do dizer das palavras, que nunca houve um desfeito, uma retratação. Se pregou, se falou e continua como está. E o irmão Joel Dilto teve essa resposta indireta de sobre o altar, mas nunca o procurou pessoalmente para saber do desenrolar, do desfecho dessa demanda entre ele e essa irmã. E essa irmã continua na ativa, à frente de trabalho. E essa foi a resposta dada. Aí eu pergunto para você, meu irmão, os comentários que o irmão Joel Dilto tem feito sobre esse dizer é merecido de vingança, de punição, de retaliação, de hostilização? Não, não é, irmão, de maneira nenhuma. Você tem que aprender a conviver com as críticas. Precisamos aprender a conviver com as críticas. Mas parece que pastor não aceita críticas. Ele não aceita que se fale dos seus erros, dos erros de alguém da sua família, naquilo que praticando peca contra a palavra de Deus. Eles não aceitam. Eles vão retaliar você. Eles vão te hostilizar, te reprimir na igreja. É o que o irmão Joel Dilto vem sofrendo. É só você observar nas mensagens. Eu sei que você observa. Eu sei, irmão, que você é inteligente. Você tem observado que o conteúdo das mensagens são atacando alguém e nunca atacando o pecado, que está tão visível aos nossos olhos dentro da nossa igreja, mas que não se tem coragem para atacar pelo compromisso com o povo. Porque o povo tem compromisso com o pastor. E o pastor espera o compromisso do povo naquele dia. Então vai se perdendo as forças para julgar as demandas. Entre dois irmãos, um amigo do pastor e o outro não amigo do pastor. Não é inimigo, mas também não é amigo. Não é aquele amigo de suprir as necessidades pessoal do pastor, de cooperar
das necessidades pessoal. Aí fica difícil intermediar. Então, lamentavelmente, foi falado isso. Foi falado isso sobre 2 irmãos vir com demanda e que tem coisas que, se eu tiver que falar pessoalmente, cara a cara, olho a olho, frente a frente, com o irmão, para o irmão, eu não tenho coragem, pregou o pastor. Mas daqui de sobre o altar, eu tenho coragem para falar para o irmão. Aí você entende os desabafos, os ataques que o irmão Joel Dilto tem sofrido, vem sofrendo em um complô contra ele dentro da igreja de Vila Brasilândia 1. Porque o irmão Joel Dilto prega de forma orando, falando com Deus, contra tudo aquilo que a Bíblia condena. E que o pastor deveria pregar contra. Mas como ele disse no primeiro domingo de culto de janeiro de 2016, falando sobre as vestes, que ele não iria entrar. Que ele não iria entrar naquele caminho, por aquele caminho, falar das vestimentas. É lamentável, irmão, o que nós vemos e ouvimos em nossa igreja. E aí fica numa preocupação em atacar o irmão Joel Dilto, irmão. Sem razão nenhuma. Nenhuma, irmão. Se ataca o pecado e aqueles que querem andar na rebeldia, na desobediência. Mas não alguém que prega contra o pecado a obediência à palavra de Deus. Entendeu, irmão? Por que que o irmão Joel Dilto não tem oportunidade na igreja de Vila Brasilândia 1? É porque eu comento essas coisas. E comento abertamente. Um pastor de igreja não pode dizer, não pode passar para a igreja essa fraqueza, essa covardia de que, se vier 2 irmãos com demanda a ele não vai dizer que quem está certo está certo e não vai dizer que quem está errado, mas que ele fica na neutralidade. E um pastor também não pode dizer para a igreja que, se tiver coisa, se ele tiver alguma coisa para falar para um irmão na igreja, pessoalmente, frente a frente, ele não tem coragem. Mas de cima do altar ele tem coragem para falar para o irmão tudo que ele tem para falar, que ele poderia falar frente a frente, olho a olho, mas que ele não tem coragem. Não pode passar isso para a igreja. Não pode pregar isso na igreja. De maneira nenhuma, irmão. Mas foi pregado na nossa igreja. E eu refuto tais dizeres, tais pregações, porque elas demonstram frouxidão, covardia, medo, fraqueza, parcialidade no juízo entre 2 irmãos, favorecendo a um, indiretamente favorece a um. Quando 2 irmãos vêm em demanda perante o pastor,
Um deles está errado e o outro está certo. Se você fica neutro, não tomando partido de forma imparcial, você está favorecendo o que está errado, prejudicando aquele que está certo. Você entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? É mais uma razão por que o irmão Joel Dilto é bombardeado de ataques de sobre o altar da nossa igreja. Quando não pelo pastor, por aqueles que o defendem, por aqueles que tentam proteger, o blindar. É lamentável, é lastimável, porque esses obreiros de hoje, eles não são separados por Deus para Deus, são separados pelo pastor para servir ao pastor, numa obediência cega, como aqueles que têm uma viseira no seu rosto, que eles não olham para o lado, é só para frente. Uma obediência cega, sem razão. Não, irmão, não é assim não. Deus disse para Paulo, disse de Paulo para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Quando Ananias teve medo de ir ter com Paulo na rua direita, amando de Deus, Deus disse para Ananias: vai, porque este é para mim. O obreiro, o pastor, o presbítero, o evangelista, o diácono, ele, quando é separado de entre a igreja, para dar para a igreja, primeiramente o obreiro é dado para Deus. Segundo, Deus o dá para a igreja. Mas primeiramente o compromisso do obreiro é com Deus. Não primeiramente com a igreja. Primeiramente é com Deus, irmão. O teu compromisso como obreiro é com Deus. Mas os obreiros de hoje não entendem isso. Eles entendem que o compromisso deles primeiramente é com o pastor que o separou, que o levou para o ministério, e não com Deus. Aí ele se personaliza, se personifica no pastor. Eles são o que o pastor é, age da mesma forma que o pastor, sem examinar, sem analisar. Não, irmão. Sede imitadores de Cristo. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Mas esses obreiros não entendem. Aí eles também são contra o irmão Joel Dilto. Quando eles pregam na mesma linguagem do pastor, atacando o irmão Joel Dilto, sabendo que o irmão Joel Dilto ataca o pecado, a vaidade, o mundanismo, a carnalidade, a sensualidade, a perniciosidade que está aí visível aos olhos deles dentro das nossas igrejas. Mas que lastimavelmente, por alguém da sua família praticar tais práticas, andar em tais práticas, eles não aceitam que se condene essas práticas, que acuse alguém dessas práticas, mas eles querem a tolerância, pregam a tolerância. O que ele chama de misericórdia é ser tolerante para com o pecado e para com o pecador na prática continuada do pecado dentro das nossas igrejas. E é isso que o irmão Joel Dilto não concorda
e não concordará jamais. Folgo não com a injustiça, mas folgo com a verdade. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 6. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém, Jesus. Oh, glória a Deus. Obrigado, Jesus, por mais uma vez. Glória a Deus.